Olá, prezados. Me chamo Joalisson de Almeida Santos, sou técnico em segurança do trabalho e a finalidade desse vídeo hoje é falar sobre a segurança no trabalho em altura no meio rural e também falar sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e acessórios. A norma regulamentadora, que define todas as ações de segurança voltado para o trabalho em altura no meio rural é a norma regulamentadora 31.15. Nessa norma traz também a definição do que é a altura. A altura é toda atividade de trabalho realizada acima de 2 metros do solo, onde haja risco de queda. Atividade se enquadrando nessa definição, devemos aplicar todos os itens previstos na norma regulamentadora 31.15. E quando falamos de trabalho em altura relacionado ao meio rural, são várias atividades, é uma área muito dinâmica. O meio rural hoje, ele compacta várias atividades de trabalho em altura em vários ambientes. Exemplos, silos, construção, manutenção, atividades que são realizadas em coberturas, rampas, silos, reservatórios, plataformas móveis, recebendo, descarregando insumos, enfim. E quando falamos de afastamento e acidentes fatais, grande parte desses acidentes estão relacionados à queda. Então é um assunto que traz muito a agregar, que devemos sim debater e devemos sim ensinar os nossos colaboradores como se deve portar diante desse risco, como usar o equipamento, o acessório de forma correta para evitar um acidente. São vários equipamentos e hoje vamos começar falando de um dos equipamentos mais importantes, o cinto de segurança paraquedista. Vou ensinar os senhores como colocar o cinto de forma correta e também os pontos de atenção no cinto. Para que serve cada ponto. Vou estar inserindo aqui o cinto de segurança paraquedista. Uma forma básica de colocar o cinto é fazer a identificação. Primeiro ponto, identifique a parte que irá na dorsal do seu corpo. Como que você consegue identificar? A parte que vai na dorsal é caracterizada por um triângulo que vem com a alça de engate. Então tem um triângulo com alça de engate, essa parte é a que vai na dorsal. Identificou a parte da dorsal? Traga essa parte rente ao seu corpo e puxa as duas alças. Então eu tenho a parte que vai na dorsal, puxando as duas alças na frente dele, logo essas duas alças irão aonde? No meu ombro. Faço análise da parte de baixo do meu equipamento, vejo se é calçado ou se é montável e faço a inserção do cinto de segurança. Para fazer a conexão do cinto de forma correta, devemos prestar atenção nos seus engates. Primeiro ponto, sempre próximo ao peito, em grande parte dos cintos, vai ter um sistema de fivela. Esse sistema de fivela é para facilitar o posicionamento do cinto no corpo do seu usuário. Então, primeiro ponto, passa a fita entre as duas fivelas, Passei entre as duas fivelas, retornarei a fita entre uma fivela. Retornei. Excesso de alça, não posso deixar essa pequena alça e daí fazer um nó, um pequeno nó. Faço a análise dos outros pontos do cinto, engate simples de fivela, passa a fivela dentro da outra, faço o engate, Temos também as alças. Para mim saber a parte condicional das alças, devo fazer a análise do meu cinto. Então, no meu cinto, tenho a fivela peitoral, que foi tracionada. Aqui, fiz o engate no meio. E aqui eu possuo 4 alças. Quando eu vejo alças no meu cinto, eu tenho que saber fazer a identificação básica dessas alças. Aqui, podemos constar que sempre virá uma alça de identificação. Nesse cinto, eu tenho a alça indicativo, a de ancoragem, que é o engate que a gente fala, mas chamamos de ancoragem, A4. Então, para mim fazer uma ancoragem nessa parte frontal, eu tenho que juntar essas 4 alças. Se fosse A2, eu teria que usar
duas alças. Nessa questão, para me formar um engate, onde eu posso, né, estabelecer o engate do meu cinto, eu usarei essas 4 alças. Então agora eu posso, né, estar usando essa alça para estabelecer um conector, né, um conector de movimento. Esse conector de movimento, também chamado de talabarte, enfim, logo falaremos dele. A partir do momento que eu coloco o cinto, eu tenho que garantir que ele não esteja folgado demais e também não muito apertado, pois eu terei que ter mobilidade para executar a minha atividade de trabalho. Uma das indicações, né, uma das orientações básicas que ensino para você saber se o cinto está de forma adequada, faça isso. Coloque a mão, né, na parte da coxa, feche o pulso, puxa. O cinto não vindo, né, sua mão não vindo na situação, o cinto está ajustado de forma correta. Outra coisa, abaixe. Você abaixou, não sentiu uma grande tensão na virilha, ombro, ok, pode proceder. E fazer algumas identificações básicas também no cinto. Temos aqui o nosso ponto de engate, né, onde podemos engatar o nosso item de movimentação, que no caso aqui será um talabarte. Esse ponto vai ser identificado pela letra A, como os vimos, né? E também tem esse ponto de engate na parte dorsal, que vai ser identificado pela letra A, né? E quando olhamos para a parte lateral do cinto, devemos identificar também esses pontos de atenção. Temos esse engate e temos essa alça, né? Essa alça também, chamada de rack ou porta-treco, é a alça onde eu vou estar colocando, né, algumas ferramentas, alguns acessórios, alguns equipamentos. É uma alça para mim carregar minhas ferramentas. E essa alça, que em algumas situações pode ser identificada pela letra P, se chama posicionamento. É a alça onde eu vou fazer a inserção do meu cinto de posicionamento. Então, temos a alça de posicionamento e temos a alça que chamamos de rack ou porta-treco. Ponto de engate, ponto de ajuste, cinto bem ajustado, né, colocado. Agora falaremos também de um item muito importante para a segurança no trabalho em altura, que é o talabarte duplo, também chamado de talabarte Y. Aqui temos um talabarte duplo, né? O uso dele é de forma dinâmica. Ele possui uma trava. Para mim conseguir abrir ele, eu tenho que fazer a liberação dessa trava. A partir do momento que eu faço a liberação da trava, eu consigo fazer a abertura. Como vimos, esse cinto ele vai ter 2 pontos de engate, definidos pela letra A. Uma parte frontal e uma parte dorsal, que está nas costas. Posso estar conectando o meu talabarte tanto na frente, né, para uma atividade de trabalho em subida em escada, como nas costas para uma atividade realizada em carregamento. A partir do momento que você vai fazer uma progressão utilizando o talabarte, temos que entender o porquê que ele é alça dupla. O porquê. Em momento algum, durante uma progressão vertical, durante uma subida, ou durante qualquer atividade de forma lateral, ou seja o que for, o colaborador ele não pode ficar sem ancoragem. Então ele vai fazer a manutenção. Primeiro ponto, cheguei na escada, vou fazer a progressão, vou fazer a subida, eu devo fazer um engate no talabarte. Engata a primeira alça, parte disso, engata a segunda. Então sempre que eu for movimentando, tiro uma, só que a outra deve estar engatada. De forma alguma você deve ficar sem a ancoragem, ok? Outra precaução importante que devemos ter com o nosso amigo talabarte. Ele foi projetado para receber impacto, né, e peso nessa posição. Um erro muito comum é o pessoal trabalhar com ele de forma a receber carga nessa posição. Fazendo isso, você pode sobrecarregar o seu equipamento e também quebrar. Enfim, não será viável o uso dele nessa posição. Somente assim, nesse direcional, a forma que ele foi projetado.
Outro equipamento muito utilizado também no trabalho em altura, que é negligenciado, né, usado muito de forma incorreta, é o capacete de segurança. O capacete de segurança ele foi projetado para proteger em situações de queda, também proteger o colaborador em situações de queda de materiais. E o maior erro no seu uso é o não uso, né, da jugular. A jugular deve ser colocada e ajustada de uma forma que o capacete não caia, né, do colaborador durante a atividade. E o que o pessoal mais faz? Não usa a jugular. A partir do momento que ele não usa a jugular, caiu, quando for receber o impacto, que ele se posicionar, o capacete antes do impacto já caiu. Então ele vai ter uma falsa proteção. Então o uso do capacete deve ser condicionado à jugular. Sem a jugular o capacete ele perde a eficiência, tá? Bom, é uma aula curta, né? Falamos um pouco sobre a definição de trabalho à altura, o uso de alguns equipamentos. Por hoje é só.